Bom, Gabriel, o último álbum foi lançado em 2012, que é o Sem Crise. Contém 15 faixas esse álbum. Uma delas é o nome que dá o álbum, né? O Sem Crise. De onde surgiu essa ideia e também por que o nome desse álbum, Sem Crise? O nome veio depois do disco pronto. Procurando assim, achei interessante pegar uma das músicas e batizar o disco, mas eu acho que esse nome tem a ver com a maneira como ele foi gravado. Ele foi um disco que eu gravei pela minha gravadora, não tinha um prazo imposto por uma gravadora, por outras pessoas. A gente fez sem prazo, sem pressa e sem o estresse que eu tive em outros discos, que era justamente derivado disso, do prazo, aí às vezes eu querendo fazer rápido e o produtor do disco, vou passar um fim de semana de folga, não, mas a gente tem, sabe, tem os estresses normais de estúdio, mas nesse disco não teve. Foi até sem crise demais, porque o disco demorou, os fãs cobravam e eu fui fazendo assim homeopaticamente. Eu gravei uma parte em São Paulo, uma parte no Rio e até demorei a lançar, mas isso foi bom para dar uma saudade de toda essa coisa de divulgação que a gente está fazendo aqui, por exemplo, pegar a estrada e visitar as rádios e trocar essa ideia sobre um disco novo, porque hoje em dia, para manter o show na estrada, a gente não depende tanto de um disco novo. Quem tem já uma obra como eu tenho, de vários discos, poderia ficar sem gravar, mas foi bom que eu tive saudade de compor, de ir para o estúdio e fiz na hora certa uma volta com um trabalho novo, né? Esse Sem Crise, então, no caso, o nome veio depois do álbum feito, e em relação assim a músicas, são só com músicas próprias, ou tem alguma autoria de algum outro, sei lá, parceiro, ou algum outro autor? Tem parceiros, mas as letras são todas inéditas, as músicas são todas inéditas, só que tem músicas que usam trechos de músicas antigas. O Solitário Surfista é o maior exemplo, que foi realmente toda feita em cima de uma música do Jorge Benjor, e a gente chamou o Benjor para gravar de novo a voz e regravou tudo, mas fez uma nova obra em cima de um tema desconhecido dele, mas que é muito boa a melodia, pegou a criançada, pegou todo mundo. O Benjor é realmente um mestre de passar músicas com uma vibe positiva, né? E o assunto, o surf, tem muito a ver com a minha história, não só como surfista, uma coisa óbvia, né, da natureza, da adrenalina, mas do lado social que veio na minha adolescência, que eu comecei a surfar e conheci a galera da Rocinha. O surf me trouxe muita coisa de amizade, de aprendizado, de experiência fora da água também. Então eu gosto muito de cantar, gostei muito de fazer essa música como um dos singles do disco, de fazer um clipe para ela, e assim foi também com Linhas Tortas, que é uma música muito pessoal, que fala da minha paixão por escrever, palestras, poesia, música, estúdio, que está tudo misturado, né? Show, na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Essa música também foi muito boa trabalhar como um single e fazer clipe, as duas, né, até agora. E o Correr pro Abraço vai ganhar um clipe também. A gente está querendo fazer umas imagens, possivelmente alguma coisa no Rio Grande do Sul também e outras partes fora daqui. Mas é uma música que é mais abstrata. A gente está pensando ainda no roteiro como passar isso, se eu tivesse várias vidas e todas ao mesmo tempo, diversas identidades, divórcios e casamentos. É uma letra que dá muita ideia diferente assim para um clipe, e eu já estou começando a fazer um brainstorm do que poderia ser um clipe legal para ela. Bom, como tu falou aí, participação nesse álbum aí com Jorge Benjor, também tem Cone Crew, tem Afro Reggae. Por que eles? E por que tu escolheu esses cantores aí, esses artistas aí para esse álbum? Cada um por um motivo. O Carlinhos Brown foi uma parceria junto com um produtor que já trabalhava com ele, que é o Pedro Bernardes, e a gente já se gostava, assim, o Carlinhos já tinha uma admiração, já tinha se encontrado algumas vezes, alguma coisa de show, no mesmo evento, mas nunca tinha gravado junto. E o Pedro falou: vocês têm tudo a ver, cara, o jeito de vocês, de muita criatividade, não sei o quê. E o Carlinhos no estúdio, realmente, a gente foi fazendo meio que um improviso para criar a música, e o cara é muito criativo, jogou muitas ideias num improviso, assim, que a gente podia ter feito 3, 4 músicas daquilo ali. E foi um prazer, assim, ver o jeito de cada um compor, criar, gravar. Cada um traz a sua onda, né? Cone Crew, com a molecada do rap meio louca, né? Com a cabeça diferente já do que é o meu estilo de rap, mas
eu também conheci espontaneamente porque eles eram meus fãs, e aí um dia eu apareci num show de rap lá no Rio e me puxaram para o palco, e o meu filho mais novo estava lá também e fez um beatbox, tinha 6 anos de idade, fez um beatbox que, para quem não sabe, é aquela batidinha com a boca, e os caras piraram, pô, Gabriel Pensador, caramba, e eram os caras da Cone começando a ficar famosos. E aí o Papatinho, que é um grande produtor, é o menos maluco lá deles, é o Papatinho que produziu também depois uma base para mim, numa música fora do disco, Muito Orgulho Meu Pai. Antes que eu esqueça, já indico para a galera conhecer o clipe no YouTube, Muito Orgulho Meu Pai. Essa não está no disco, uma música especial assim que eu fiz pro meu pai, e recomendo, assim, foi bem emocionante. E o Papatinho produziu a base. Mas ali eu gostei dessa coisa espontânea que foi, e eu ainda estava gravando o disco. Falei, vou fazer uma música com esses moleques. Eu voltei da Indonésia, de uma viagem de surf, e fiz uma letra falando sobre o tempo, como aproveitar o tempo, como é importante a gente respirar, também saber parar para trocar uma ideia com os amigos, em vez de estar sempre com pressa, sempre atrasado, sempre trabalho. A letra, na minha primeira estrofe, fala um pouco sobre isso, e aí cada um deles foi inventando assuntos sobre o tempo, né, a palavra tempo. Ficou interessante. Aí tem os outros convidados, você falou do Afro Reggae, tem o Nando Reis, que é um cara que é um grande letrista também. A gente fez uma música chamada Boca com Boca, e ele fez um refrão bem poético, assim, bem maneiro. Tem aí os outros convidados, eu falei do Benjó, tem o Rogério do Jota Quest, numa releitura que o Marcelinho da Lua fez, num estilo drum and bass, da música do Milton Nascimento, Fé Cega, Faca Molada, ficou bem interessante. E tem mais coisa aí de convidados, né? Tem que lembrar, tem uma galera. Carlinhos Brau, Rogério Faustino, Nando Reis, Jorge Benjor, Cone Crew, Afro Reggae e entre outros. Bom, enfim, Marcelo, aqui em relação... Aqui pega o microfone aí, né? Sim, tranquilo, os dois. Gabriel, é o seguinte, além de compositor também, tu é escritor, projetista. Aqui temos o Pensador Futebol e também Pensando Junto. Sobre esses projetos aí, o que tem para falar, para divulgar em relação a esses projetos aí? São histórias longas, né? O Pensando Junto, eu vou resumir aqui para a galera saber basicamente o que é. Pensando Junto foi um projeto de hip hop na Rocinha, que ele durou 7 anos. Uma iniciativa minha por causa de um grupo de garotos que eu conhecia, que eles ficavam no sinal de trânsito pedindo esmola, e às vezes eu dava roupa usada, ovo de Páscoa, umas coisas esporádicas assim, e eu comecei a conhecer aquela garotada ali. Eram uns 15 garotos só. E aí numa dessas, depois de uns 2 anos já ali observando aquela molecada, eu falei, vocês estão indo na escola, como é que tá, não sei o que. Eles começaram a ficar mais velhos, alguns, e abandonar a escola. E aí eu falei, esses meninos aí podiam... eu falei que ia resumir a história, não estou resumindo nada, né? Mas a gente encaminhou os garotos para uma ONG, eles não ficaram, e inclusive um deles teve um problema lá de comportamento, foram visitar uma ONG e ainda fizeram besteira lá na ONG. E aí eu falei, cara, o buraco é mais embaixo, né? Essa molecada precisa de uma atenção aqui mesmo na Rocinha. E eu acabei criando uma ONG para eles, a gente fala ONG assim, mas era uma coisa bem... era do meu bolso mesmo, com meu tio, sem divulgação, sem burocracia. A gente fez até meio mambembe, alugou uma sala, pegou um professor, um voluntário, outro professor, não sei o que, começou a criar uma maneira deles saírem da rua, e deu certo. Eles recebiam também um incentivo, uma cesta básica, que era para um grupo muito pobre, realmente, esse trabalho que a gente fazia. De 15 passou a receber 30 alunos e durou 7 anos. E eles só recebiam a ajuda se eles frequentassem a nossa aula e a aula na escola. Também mantivessem as aulas com os boletins e tudo, a gente acompanhava. Aprenderam break, rap, grafite, artes plásticas, português e reforço de matemática, né, e português, aula de cidadania. Conseguimos fazer uns passeios para São Paulo, para Florianópolis. Eles tiveram uma outra visão do mundo, né? Porque era muito fechado ali para eles o universo, e de repente com aquela novidade eles viram outros possíveis caminhos. A nossa intenção não era nem transformá-los em artistas ou rappers, não era, mas eles chegaram aí para o palco comigo, fizeram até
ganharam prêmio, não sei o quê, mas era realmente para abrir a cabeça e para tirar da rua aquele grupo ali. Hoje eu encontro alguns garotos que eram da nossa ONG, alguns trabalhando, um trabalho simples, mas assim, honestos, felizes, sabe, com filhos já. Eles vêm, lembra de mim, caramba, e aí e tal. Então assim, a gente fica orgulhoso porque eles saíram de uma zona de perigo realmente naquela época, que a gente sabe, eu conheço muita história triste. Teve garoto da ONG que não conseguiu, tem um que está preso, tem um que morreu, que não ficou na ONG, nem no começo, ele se comportava muito mal e a gente não conseguiu segurar, sumiu para sempre, foi pego pela polícia com 14 anos de idade. Na mesma história do Amarildo lá, da Rocinha, que ficou tão famosa, não é o único Amarildo, isso aí acontece muito. E assim, são várias histórias para se falar, assim, eu vou lembrando de assuntos do Pensando Junto. E o Pensador Futebol acabou vindo quase que substituindo isso, por um lado, quando a gente devolveu a sala alugada lá na Rocinha, porque foi obrigado a devolver o espaço, eu já estava trabalhando também com a garotada no futebol. E aí a gente decidiu então se concentrar só no futebol, na Baixada Fluminense, no Rio. Tinha um trabalho que nasceu mesmo desse espírito do trabalho social, mas virou também um trabalho de alto rendimento, de formação de atletas, e manteve um time competindo por 2 anos e depois mudando de camisa no 3º ano também, sub-15 e sub-17 no Rio. E depois eu migrei, durante esse período eu já estava também apoiando o Clube Novo Horizonte em Esteio, e a gente parou de competir no Rio e hoje tem só o Clube Novo Horizonte em Esteio, que é uma parceria minha com o presidente, o Rudimar Cardoso, que eu continuo bancando, ajudando, mas quando eu lancei o disco, funciona bem melhor assim, porque eu não preciso tomar as decisões do dia a dia, eu estou concentrado na turnê, ele toca, ele sabe fazer isso muito bem, e ele toca o trabalho todo lá, com uma garotada de 9 categorias, um projeto maior do que o que era o nosso no Rio, e eu tô gostando. Amanhã eu vou lá visitar, estive lá outro dia também, encontrei os meninos, aquela palestra que o professor dá para o Rudimar, além de ser o presidente do clube, ele é o treinador, ele faz tudo, ele é um cara que faz aquilo de coração mesmo. E eu cheguei lá e estava bem naquele momento conversando com os garotos. Eu gosto de participar quando dá, né? Mas eu tenho um cara que sabe fazer isso e está tocando o dia a dia lá no Novo Horizonte. Tem um site, quem quiser conhecer, a galera aqui do Sul, Novo Horizonte Esporte Clube. Tá certo. Bom, Gabriel, considerações finais aí, sei que tua agenda é corrida, enfim. Nós da Rádio Vênus FM, também do Grupo RVA, agradecemos a sua presença aqui. Deixamos o microfone à disposição para que tu faça as tuas considerações finais. Também deixe um abraço aos ouvintes da Rádio Vênus também, porque a gente toca as tuas músicas aqui, a gente gosta do trabalho do Gabriel Pensador. Eu tenho amigos que consideram, que gostam muito do teu trabalho, acompanham a tua carreira. Enfim, gostaria que tu fizesse esse papel aí e no caso, divulgasse esse teu trabalho dessa música que é Correr por Abraço, né, que é esse novo CD também, o Sem Crise. E, enfim, tuas considerações finais para essa entrevista. Demorou então, não vou deixar por menos. Passo o microfone aqui na Rádio Vênus, Venâncio Aires, é a capital, é do chimarrão. Então, na moral, cadê a cuia? Passa aí que eu também vou tomar um trago. É assim que eu faço, compadre, eu não me calo, trago minhas rimas, meus versos de improviso. Tô aqui em Venâncio, sei bem onde eu piso. Então, a galera tá ligada aí no ar, se liga na estação capital do chimarrão. Eu vou continuando, se deixar não vou parar. Eu faço aqui minha rima só na improvisação. Então eu já falei do futebol, hoje eu vim pela estrada curtindo esse belo dia de sol aqui no Rio Grande do Sul, terra do papai. Compadre, diz aí pra onde você vai? Dá carona, se for pra Venâncio quero parar lá, para falar com a galera, botar no ar, entrevista, trocar ideia. Muito legal. Também vou convidar para minha rede social, Gabriel Pensador Oficial, no Facebook. O improviso aqui é na hora, é sem truque. Então se liga só, se você é meu fã, também pode seguir a gente lá no Instagram, Gabriel Pensador Oficial, meu irmão, na Vênus FM, capital do chimarrão.